ano. Olha, agora eu vou apresentar para vocês, né, o laudo de avaliação psicopedagógica, algumas ideias para vocês terminarem de estruturar, como eu tinha falado semana passada, a avaliação da Zulene, tá bom? Vamos começar. Eu mandei, né, gente, para vocês um arquivo com já no Word, com já esse laudo estruturado, né? Então não precisam reescrever, remontar esse laudo. Bom, então, né, vocês vão colocar, não vão mexer em nada, na verdade, né? Esse laudo da Zulene que eu mandei todo certinho para vocês, né? Com essa parte de identificação, né, do paciente, cliente, depende do terapeuta, né? Já está todo estruturado. Vocês não precisam mexer nisso. Peço para que deixem no Word também, tá? Talvez, se quiserem mudar para PDF, tudo bem, mas não é para mandar para mim em slide, é só isso que eu acredito, em PowerPoint, tá? É para mandar no formato de impressão, né? Ou PDF ou Word mesmo, tá bom? Então, essa parte da Zulene, que né, vai saber por que a dona Ângela trocou o semestre inteiro o nome Zulene por Jurema. Desde lá da primeira avaliação que eu usei ela, teve um dia que eu, acho que foi na aula, né, que eu fui dar a explicação, eu fiquei falando Jurema, não sei por quê, mas aconteceu, eu já consertei, troquei o nome de todos, e aí troquei, tirei o arquivo que tinha para vocês, né, no portal da Unifafib, e coloquei esse que tá certinho com o nome Zulene, tá? Então, quem por acaso já baixou, já começou, que foi o que eu tinha pedido, é só mudar esse nome. Quem não baixou, deixou, fez anotações, deixou para escrever, né, propriamente no computador agora, é só pegar o arquivo novo, tá tudo certinho, tá? Então, é o nome da Zulene, a data de nascimento, idade, filiação, a escola, o quinto ano, né, a série, o período de avaliação. Então, eu coloquei que ela foi 6 semanas, né, perdão, foi 1 mês e meio, né, então maio e junho de 2020, tá? Só para vocês terem uma ideia que aquela questão que precisa ter o período de avaliação, né? A examinadora e a solicitante, foi a mãe. Demanda da avaliação, uma ideia para vocês, né? Então, a mãe de Zulene buscou avaliação psicopedagógica por insatisfação própria quanto ao processo de alfabetização da filha, assim como na forma de comunicação. É uma coisa que a mãe ressalta na anamnese, na conversa com a Caroline, né, a psicóloga. Então, é interessante colocar alguma coisa nesse sentido. Segundo a mãe Zulene apresenta dificuldade no processo de aprendizagem. Então, é uma busca de avaliação psicopedagógica, porque a mãe relata que ela apresenta dificuldade no processo de aprendizagem. Apresentou, né, dificuldade no processo de aprendizagem. Dados relevantes da anamnese. Eu copiei e colei aqui, vocês não vão fazer isso, tá? Vou levantar alguns pontos que podem ser interessantes, mas vocês vão escrever por vocês. É essa avaliação, tá? A mãe relata como foi a gravidez. Não teve problemas, nem consumiu produtos pesados como álcool, qualquer tipo de drogas e remédios. Então, ao longo da anamnese, a mãe relatou que a gravidez foi tranquila, não consumiu nenhum tipo de droga ou de remédio, e diante disso teve uma gravidez tranquila. A criança nasceu de parto normal e foi amamentada até os 4 anos. Pode ser interessante pensar e identificar o porquê dessa amamentação prolongada, né? A pediatria, a Organização Mundial da Saúde, na verdade, né? Os pediatras afirmam que é pelo menos até os 2 anos, né? Mas aos 4 é uma passagem grande disso. Ela apresentou atraso na fala, isso é uma coisa importante. Ela começou a falar com 3 anos, ela foi para a escola com 4 anos. Então, em relação ao processo de desenvolvimento, pode ser levantado, pode ser que seja interessante levantar mais informações. Diante disso, pode ter fatores que diretamente incentivaram
ou interferiram no processo de aprendizagem da Zulene, tá? Então, é dentro disso que vocês vão discutir, tá? Aí a mãe apresenta que ela teve dificuldade de alfabetização, que ela concluiu a alfabetização no 3º ano. No entanto, a mãe ainda coloca que ela tem dificuldade de produzir textos longos e coerentes. Então, é importante levantar informações quanto à produção e elaboração de textos, de comunicação da Zulene. Então, gente, é dentro disso que vocês vão discutir. Tem essa informação que ela concluiu a alfabetização no 3º ano, mas concluir a alfabetização é uma dificuldade, com essa dificuldade de produzir textos longos e coerentes, ela é a analfabeta funcional, né? O que quer dizer? Ela não entende a função, né? Qual o nível disso não dá para saber. Eu sei que não dá para saber, vocês não precisam discutir, mas é o quanto é interessante destacar que essa alfabetização dela apresenta um comprometimento do processo de leitura, escrita, portanto, de aprendizagem, tá? Então, é dentro desses termos, dessas partes importantes, mas bem sutis da anamnese, que se discute o levantamento, a possibilidade de questões que deveriam ser avaliadas, tá? Recursos e instrumentos da avaliação. Gente, isso é muito simples. Eu tive algumas perguntas também. É para apresentar os recursos e instrumentos utilizados. Não é para descrever e discutir eles, tá bom? Então, a primeira coisa, a avaliação ocorreu em 6 sessões de aproximadamente 50 minutos cada. Então, dá uma ideia de como que foi essa avaliação com relação à coleta de dados, de informações sobre a paciente que foi ser avaliada, paciente, cliente, depende, né, de vocês. Foram aplicados os seguintes recursos e estratégias para a coleta de dados e análise. Então, primeiro, anamnese, observação clínica, desenho história e o VISC-4. Então, não... já precisa colocar alguma coisa na frente? Não, gente, essa parte está pronta, tá? Eu não tinha colocado todo esse título aí em cima, esse parágrafo, perdão, aí em cima, mas agora pode fazer o tradicional copia e cola nessa parte também, tá? Observação e engajamento de Zulene na avaliação. Qual que é o intuito disso? É apresentar como que ao longo das primeiras sessões, a tentativa de criação de vínculo que a Zulene apresentou alguma resistência, alguma dificuldade, né? Então, dentro disso que vocês vão discutir. Por exemplo, o exemplo que eu dei. Durante a avaliação, Zulene mostrou-se insegura, mas depois de algumas sessões fez um bom vínculo com a psicóloga. Este vínculo, ou tal vínculo, né, foi criado a partir de jogo. A escolha dela foi do mesmo jogo todas as vezes. Pode colocar, pode discutir. É interessante levantar o porquê daquele jogo, seria interessante levar o porquê da busca dela pelo mesmo jogo. Ela manuseava os outros jogos, lembra que conta, né? Ela manuseava outros jogos, mas ela ia sempre no cara a cara. Que importância, que representação tem o cara a cara? É que depende muito da abordagem que vocês escolhem. Então, e eu também não ia dar tudo pronto, né? Mas é de vocês entrarem nisso, tá? O engajamento a partir de observação da Zulene ao longo do atendimento de avaliação, para avaliação, tá? No desenho história, o que ela demonstrou no desenho história que é importante? Tá? Levantar sobre esse engajamento. No desenho história, Zulene demonstrou tristeza e desconforto na situação do inquérito, mas conseguiu apresentar a definição do sentimento que expressava no desenho. No entanto, e aí eu quero que vocês discutam mais, tá? No entanto, essa apresentação de sentimento foi no final, de uma forma mais sutil, pelo título de tal desenho. Então, a forma como vocês vão discutir a possibilidade de conversa, de diálogo, de engajamento da Zulene é de vocês. É para vocês terem uma ideia de como vocês vão estruturar, tá? Se está dentro do que vocês já começaram a escrever. Análise do desenho histórico. O que vocês precisam apresentar
de interpretação no desenho história. Primeiro, quanto ao traçado de desenho para a idade dela, né? Então, aquele desenho, ele tem um traçado de uma pessoa de 11 anos desenhar daquele jeito. Eu brinco que, assim, é quase o meu, tá? Tá, gente? Eu sou muito ruinzinha de desenhar, mas não, nem o meu, que é bem... Eu não tenho uma habilidade de desenho, não tenho, mas o quanto que o meu ainda é melhor do que o dela. E ela tem 11 anos, já era para ela ter um traçado. Ali no desenho faltam algumas informações, perna dela, eu acho, né? Então, a forma de traçado dela ali é muito primária ainda. Então, isso é uma coisa que eu espero que vocês discutam e apresentem. Então, é, eu quero que vocês, uma das coisas também que me veio de dúvidas é de termos. Gente, vocês vão usar termos dentro, primeiro, da abordagem de vocês, né? Conceitos e termos dentro da abordagem de vocês. E segundo, não é, isso me veio bastante, não é dentro das normas da BNT, gente. Isso vai para a família, né? Isso vai para a escola, para ser um documento que vai ficar para professor ter acesso. Então, assim, não é uma conversa de pesquisa, não é isso. Laudo de avaliação psicopedagógica, tá? É colocar de um texto discursivo, tá? Numa forma de uma estrutura formal, né? Não é com palavras chulas ou soltas. Eu acho que vocês sabem disso, tenho certeza, vai, que vocês sabem disso, mas não precisam ficar tão aflitos de como vocês vão escrever. Então, o traçado do desenho para a idade. Um exemplo. Zulene apresenta um traçado que pode ser considerado inferior em relação à sua idade. Espera-se que uma criança de 11 anos tenha uma representação do corpo completa, com alguns detalhes, sutilidades, que a forma de Zulene apresentar o desenho é um pouco mais grosseira, faltando partes do corpo. Então, é isso que vocês vão descrever e discutir. Isso pode ser considerado importante por tais e tais questões. Por que Zulene não consegue organizar no papel, em grafia, a representação do que ela está pensando? O quanto isso é interessante para, em busca de fazer uma avaliação, se dentro de um desenho ela apresenta essa dificuldade de reprodução gráfica, o quanto isso pode ter interferido também na representação alfabética, né? Então, é isso que eu espero que vocês discutam, tá bom? Informações afetivas e emocionais no desenho que tem, né? Então, o quanto que é interessante levantar aspectos emocionais de Zulene, trabalhar aspectos emocionais de Zulene com relação à família principal, no caso o pai, a mãe, Zulene. Então, porque no seu desenho ela relata uma discussão dos pais e o quanto que ela está, e aí é que aí depende da abordagem de vocês, mas o quanto ela está escondida atrás da árvore, que significado teria este para Zulene, né? Então aí vocês colocam dentro da abordagem de vocês, é isso que vocês têm que fazer, tá? Outra questão importante que se espera, né, é a dificuldade de expressar sentimentos. Ela demorou para só no final, ela colocou o título tristeza, né, mas ela teve vários traves, né, paradas e travada de não conseguir se expressar. Então, isso é uma coisa para vocês discutirem também, tá? O quanto que seria interessante que ela fizesse a psicoterapia também, né? Isso são informações importantes para até depois a sugestão, né, no final das conclusões finais, tá? Na parte das conclusões finais. Sobre a avaliação de deficiência intelectual e psicológica, também recebi perguntas disso. Gente, assim, é uma interpretação de quadro, né? Então, em relação à avaliação da compreensão verbal, Zulene apresenta limítrofe, é abaixo do médio inferior, tá no limite, né? Então, apresenta uma classificação limítrofe quanto a raciocínio verbal fluido, memória de longo prazo e compreensão, o que
demonstra confirmar a informação que a mãe trouxe na anamnese, sobre o fato de Zulene não conseguir se expressar em alguns momentos com a família, que ela busca informações e ela não consegue fazer uma comunicação sobre os sentimentos da Zulene, né? A Zulene também no desenho história, em relação, por exemplo, também, né, à alfabetização propriamente, o quanto a mãe relata, né, na anamnese, que ela levou até o 3º ano para alfabetizar. No entanto, ainda assim, a escrita dela, né, ainda é bastante comprometida. Então, o quanto que esse raciocínio verbal, que é justamente o que a mãe fala, que ela não é coerente, pode ser discutido dentro dessa classificação limítrofe da compreensão verbal dela, tá? Então, dentro de cada um desses, vocês vão fazendo essa tentativa de interlocução com as outras informações, tá? Do cara a cara, né? Então, organização perceptual, né? Inteligência fluida, raciocínio perceptual e organização visoespacial. No cara a cara, uma das informações que tem lá, né, na primeira avaliação, é que a Zulene não tinha perguntas, as perguntas dela no cara a cara eram muito específicas. Então, tem um chapéu verde? Usa chapéu verde? Em vez de colocar usa chapéu, ela não consegue ter esse raciocínio, né, de que, na verdade, a questão de ter chapéu vai eliminar, se ele usa chapéu, ele vai eliminar vários que não usam chapéu. Se ele não usa o chapéu verde, ele vai eliminar, porque é a pergunta dela, né? Perdão, no jogo do cara a cara, nas primeiras sessões, ela vai eliminar só um personagem, só um ali. Então, o quanto que isso também informa coisas importantes e que podem ser discutidas, tá? É isso que eu quero que vocês, em relação à memória de curto prazo e operacional, não foi feito, não apresentou nada. Então, vocês podem colocar só a interpretação, escrever, né? Apresenta uma média inferior em relação à memória operacional, em relação à questão de curto prazo e de algumas questões lógicas. Então, é dentro disso que vocês vão fazer a interpretação, tá? Considerações finais. Também 2 modelinhos básicos. Eu quero que vocês tentem escrever por vocês, não, né? Copia e cola. E aumentar um pouquinho algumas coisas. Diante do exposto, considera-se que, do ponto de vista cognitivo, Zulene apresenta importante comprometimento. A capacidade intelectual de 77 é considerada limítrofe. Diante disso, espera-se que a mãe busque uma avaliação multiprofissional. E aí vocês podem colocar de psicopedagogo, de neuro, né, ou de até um psiquiatra, o que vocês consideram e por quê? De psicólogo, em relação à parte afetiva que também apresentou, uma importante fragilidade emocional, né? E já tem também em relação ao desenho, eu também esqueci de falar que eu pensei que era uma dica que eu queria dar para vocês, em relação ao que a avó conta, né? Que ela conta só para a avó que ela tem uma afetividade, uma relação especial com a amiga dela, Daniela, né? E que se beijam e tudo mais. Então, o quanto que isso ela pode ser colocado como uma possibilidade junto com o desenho que ela apresentou muito desestruturação emocional, o quanto que seria interessante uma psicoterapia também, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que tá bem facinho agora, né? Desta forma, os resultados da presente avaliação psicopedagógica apontam fatores de risco para comprometimento intelectual importante, tendo a possibilidade de diagnóstico de inteligência limítrofe. Diante disso, é interessante que ela busque outros profissionais, é interessante que ela faça uma nova avaliação daqui a 1 ano, é interessante de que ela tenha acompanhamento. São várias coisas que vocês podem colocar como considerações finais, tá? E aí, sugestão de plano terapêutico. Tem 2 formas de colocar. Eu recebo bastante também de tópicos,
tá? Então, fica a critério de vocês. Sugestão de plano terapêutico. É sugerido que busque atendimento psicoterapêutico, psicopedagógico, neuropsicológico, tá? Então, é colocar em tópicos ou escrever. Diante do exposto da avaliação psicopedagógica de Zulene, como encaminhamento, sugere-se atendimento psicopedagógico e neurológico, ou seja, multiprofissional. É fechar essa sugestão de plano terapêutico. A psicóloga apresenta as seguintes questões para a escola de Zulene: adequação de currículo, possibilidade de acompanhante terapêutico escolar, tá? AT. Então, vocês podem colocar, eu coloquei até o reticências, vocês podem buscar outras questões, de colocar aulas complementares, tá? Outras questões que vocês acham que seriam interessantes sugerir para a escola. Tudo bem? Adequação de material, eu tô dando muita dica, vai. Tá ótimo, tá facinho. Agora, depois de vocês ouvirem, assistirem o vídeo, né? E já começaram a estruturar, acho que vai ser tranquilo para vocês terminarem e até segunda me mandarem. Tudo bem? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição no Google Sala de Aula hoje no horário da aula, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.